Olá, pessoas, sejam bem-vindos à minha sala de aula. Eu sou o professor Feliciano Neto e essa é a primeira aula agendada aqui do nosso canal, o Meta Gestão. Se você está assistindo no YouTube, seja bem-vindo. Se você está assistindo pelo Instagram, seja bem-vindo. Provavelmente você não está na Twitch ainda, porque esse conteúdo não foi para a Twitch, mas nós vamos estar fazendo conteúdo para a Twitch também, de acordo com a linguagem da plataforma. Quero dar muitas boas-vindas a todos, como já mencionei. Se você chegou aqui através de qualquer um dos canais que a gente está divulgando, divulgou essa aula em post, ou se você veio para cá através do conteúdo do livro, na verdade se interessou por esse conteúdo através do conteúdo do livro que nós publicamos, que também chama Metagestão, só que Metagestão e as 4 dimensões da marca. Deixa eu falar rapidinho o que é que você está assistindo aqui. É uma iniciativa, na verdade, a Metagestão ou Metagestão é uma iniciativa para criar um conteúdo específico sobre gestão de marcas, que é um universo muito vasto, específico educacional nessa área, para pequenos e médios empresários. Isso não é necessariamente filho do livro, porque o livro é apenas um dos formatos que esse conteúdo educacional vai ganhar, já ganhou, né? Você está vendo aqui é outro formato desse conteúdo educacional e nós vamos estar publicando bastante coisa em formatos diferentes, em canais diferentes. No final a gente fala mais um pouquinho sobre isso, mas você veio assistir a aula de hoje e a aula de hoje chama-se Universo da Marca em uma Casca de Maçã. O que é que nós vamos falar hoje aqui dentro dessa aula rápida para você entender? De fato, nós vamos explicar para você o que é o universo da marca, o que se trata esse universo que também se chama de branding, né? Quais são as variáveis e qual a dinâmica que isso acontece usando essa alegoria da casca da maçã, que foi uma alegoria que eu criei quando, em uma ocasião, estava para assumir uma disciplina de gestão de marcas em uma pós-graduação e fui convidado para fazer uma aula inaugural para atrair o interesse de alguns alunos prospectados, né? E criei essa alegoria simples para fazer uma palestra curta e gostei do resultado, parece que entenderam bem o que eu estava querendo dizer, tanto que coloquei essa metáfora na introdução do livro, do Metagestão, e as 4 dimensões da marca, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa metáfora. Então vamos correr aqui com a nossa aula, né, com a nossa alegoria das maçãs, para explicar branding. Imagina aí que você está com vontade de comer maçã, mudou a sua alimentação e de repente levantou para ir à quitanda, uma quitanda do bairro aí que você mora, para comprar uma maçã para você consumir. E aí você chega lá nessa quitanda e você se depara com essas duas opções aí. A maçã número 1, que a gente vai chamar essa vermelhinha, com a casca toda vistosa, até mesmo o talo ainda está verde, a folhinha ainda está verde, ou seja, ela denota uma maçã que está pronta para o consumo e deve estar muito gostosa, né? A segunda, que a gente vai chamar de maçã 2, ela está com uma aparência meio esquisita, né? Tem cores diferentes, tem um formato meio diferente, o seu talo não está tão verdinho, tão vistoso, a aparência dela não está muito legal, parece que ela não está boa para o consumo. Mas isso são apenas aparências, porque a realidade dessas duas frutas é bem diferente do que parece, né? Do que pareceu para a gente aí. A verdade dessas duas frutas é que a primeira está com a polpa escura, né? A maçã número 1, apesar de estar vistosa por fora, ela tem uma polpa escura, imprópria para o consumo, de repente por alguma doença que adquiriu. Eu não sou agrônomo, não vou poder dizer se existe uma doença assim, aí você me ajuda, porque isso é metáfora, tá? Enfim, mas a realidade dela é essa, né? Já a segunda, o seu problema é apenas estético mesmo, porque dentro está perfeito, próprio para o consumo doce, docinho, bem firme e delicioso. Deliciosa essa maçã. Só que a sua aparência não denota essa experiência, né? Então,
Se eu falar para você que essa situação, essas duas situações são muito comuns, principalmente em pequenas e médias empresas no quesito marca, gestão de marca, posicionamento de mercado às vezes. E vamos falar dessas duas situações, traduzindo mais ou menos como seria a experiência de consumo se essas maçãs fossem empresas. Vamos lá. A primeira maçã, usando a maçã número 1, está lá na sua prateleira esperando o consumidor chegar. Todo o trabalho de imagem foi feito muito bem, né? Ela realmente atrai o consumidor. Então, que quando o consumidor chega perto dela, realmente chama a sua atenção e ele decide consumir. Ele decide consumir aquele produto. Ele efetua sua compra, sai ali com a maçã na mão, né, com o produto na mão, mas aí a primeira mordida que ele dá, ele tem aquela experiência ruim. Ele encontra a verdade sobre aquele produto e serviço e xinga, né? Xinga até a terceira geração desses agricultores que fizeram essa maçã chegar até ele, o quitandeiro também, xinga todo mundo. O que acontece com esse consumidor em relação a esse produto? Ele nunca mais vai voltar naquele lugar para consumir esse produto porque a sua experiência foi ruim o suficiente, frustrante o suficiente para fazer com que ele tomasse essa decisão de não lidar mais com isso, né? Isso é uma situação muito comum. Essa maçã número 1 representa um tipo de empresa que às vezes tem uma diligência muito determinada em investir na sua imagem. Você não poupou esforços nem recursos para investir numa identidade visual bonita, uma identidade visual funcional, contratou profissionais gabaritados para fazer isso. Você tem uma preocupação muito ferrenha em redes sociais, em aparecer, em, de fato, tratar dessa imagem de forma que a sua empresa fique atrativa, né, atraia consumidores, mas de repente você não se preocupa muito com o interno, com o produto, qualidade do produto, qualidade de serviço, qualidade do atendimento, o treinamento das pessoas que trabalham com você e nem pós-venda. Não necessariamente deixa isso tudo negligenciado, mas se um desses processos internos é negligenciado, eventualmente o consumidor vai sentir um gosto amargo e vai decidir que não vale a pena voltar e consumir você outra vez, apesar de você ter uma imagem muito bem trabalhada, né? O segundo caso é uma imagem, é a maçã, na verdade, a maçã que tem a imagem um pouco feia, um pouco esquisita, né? O que acontece com essa maçã dentro da experiência do consumidor? Ela está lá dentro da sua quitanda, em cima da sua prateleira, chega a consumidora que consumiria, que poderia ficar atraída por ela, mas não é atraída por ela. O olhar dela permanece no horizonte, ela passa ao largo, né? Passa lateralmente a você e vai embora. Não te consome. Não pega aquela maçã para consumir, nem aquele produto, né? Da mesma forma que houveram xingamentos, né, da primeira vez, aqui também há xingamentos, há murmúrios, né, mas geralmente é da própria empresa. E eu, como consultor, já ouvi muito desses murmúrios. Do tipo, eu tenho um produto muito bom, meu atendimento é melhor, o que eu faço ninguém faz, mas eu não consigo consumidor. Eu não consigo vender, eu não consigo fidelizar cliente. É muito difícil, é um esforço muito grande, né? Esse tipo de empresa, geralmente esse tipo de maçã, representa um tipo de empresa que, de fato, tem uma preocupação muito legal com a qualidade do produto, treina seu pessoal, atende o consumidor muito bem, tem uma linguagem adequada internamente, né? Um pós-venda legal, só que acha que é supérfluo investir em uma identidade visual profissional, acha que redes sociais é coisa de momento, que vai passar, né? Não tem, de repente, uma diligência muito boa ou leva isso muito no amadorismo, né? O que acontece com essa empresa é que a sua imagem em relação às outras concorrentes que estão trabalhando na sua imagem é ofuscada. E dentro de uma gama de opções, ela sempre é a última a ser
escolhida porque não necessariamente atrai o consumidor dentro desse âmbito da imagem. Claro que esses dois exemplos são exemplos extremos, e a gente tem muitas nuances por aí pelo meio, mas dá para a gente entender, só por essa alegoria, que o cenário ideal realmente seria uma marca que tem tanto uma imagem atraente quanto processos internos saudáveis, porque a imagem faz o seu papel de atrair o consumidor e os processos internos saudáveis dão o sabor que o consumidor espera sentir quando é atraído por aquela empresa, por aquela marca, né? A ideia de marca forte se constrói aí, porque apesar da gente ter em mente vários processos bem delimitados, eu vou falar desses processos já, o que importa para o consumidor é fechar esse ciclo de ser atraído, ter uma promessa entregue para ele e a experiência dele, a experiência que ele tem quando saboreia o produto, ser condizente a toda a primeira etapa de atrair, de atração e da promessa. Então, a maioria das vezes que eu dou essa palestra, que eu falo dessa alegoria em lugares específicos, seja em sala de aula, como eu falei, ou em palestras, as mãozinhas se levantam nesse momento quando eu falo de imagem atraente e processos internos saudáveis, me perguntando como se constrói uma imagem atraente e que processos internos saudáveis são esses. E eu posso listar alguns. Claro que a gente tem aqui muitas nuances, como eu falei, mas, por exemplo, quando eu falo da casca, eu estou falando de símbolo, estou falando do logo, estou falando da comunicação. O logo tem que ser construído de forma técnica e correta. Tem muita marca, inclusive muitos clientes meus, que a gente chegou para resolver esse problema, que o diagnóstico era: você não tem um logo. Você tem um desenho que alguém fez, você tem uma imagem, você tem alguma coisa que é um aparato visual, mas que não tem funcionalidade de marca, não tem funcionalidade de logo. Isso é uma ferramenta muito específica de comunicação, tem sua funcionalidade e deve ser construída por quem sabe o que está fazendo, por quem sabe o uso daquilo que aquilo vai ter, né? A comunicação também, às vezes é muito desleixada, não tem uma preocupação com a narrativa, com a imagem, com a linguagem específica, né? Com a continuidade, né? Com construir uma expectativa dentro dos valores que você tem. A fluência, nós estamos falando também de canais, essas duas coisas. Você tem que estar nos canais que o seu consumidor frequenta e falando a língua que ele fala dentro desses canais. Nós temos hoje redes sociais e cada rede social, por exemplo, tem uma linguagem e uma cultura de consumo específica. Não dá para você fazer aquele papel da empresa anedótica, né? Que contrata alguém para fazer um folheto e a mesma pessoa depois também, ou até outra pessoa, para transformar aquele folheto num post de Instagram. E depois esse post de Instagram ser replicado no Facebook e colocado no LinkedIn. Enfim, você acha que uma peça só, com um tom de voz só, com um tipo de linguagem, funciona ao redor de todos esses canais, só que cada um desses canais tem um público específico e uma cultura de consumo específica. Aprenda essas linguagens específicas para você poder ser fluente e saber quais canais você vai poder estar, você deve estar presente, nem todos você deve estar presente. Em relação a processos internos, nós temos aí gente, você pode chamar de pessoas, você pode chamar de recursos humanos, capital humano. Nós chamamos essa variável de dimensão humana dentro do nosso conteúdo, e, de fato, um dos fatores mais importantes para se estar tratando, porque é através das pessoas que se constrói uma cultura de inovação, e inovação aí não é necessariamente fazer algo que não existe, mas basicamente, uma dica que eu dou para tirar o peso das suas costas em relação à inovação tente inovar, primeiramente, no jeitinho especial que você faz as coisas, encontrar um jeito especial de entregar o que você entrega. Se você faz isso, mesmo diante de um mercado complexo de vários concorrentes, você consegue se destacar como uma empresa inovadora. Aprenda a fazer isso primeiro e você vai aprender a fazer coisas mais profundas depois. Mas é sempre interessante estar
ter essa ideia que inovação é acessível logo no início da sua carreira, enquanto você é pequeno, enquanto a sua empresa tem poucas variáveis, né? Estratégia tem a ver com marketing, né? Estratégia de produto, né? Que produto você vai oferecer, uma precificação bem competitiva, boa distribuição, usando até os canais digitais para fazer isso acontecer mais fácil, né? E, é claro, uma boa promoção, que significa se promover, que trata aí das coisas que a gente falou quando falou da casca. E qualidade, obviamente, qualidade do produto, né? O sabor que esse produto vai ter, né? E como esse produto vai ser consumido, a qualidade que o consumidor vai sentir, né? E aí, isso tudo aí, todas essas variáveis, que é claro, com muitas outras nuances que estão aí entre elas, né? Que a gente não dá para citar aqui, senão já vai ficar, vai dar um curso de pós-graduação só sobre isso, e tem como fazer, mas não agora. A gente pergunta, mas beleza, qual é a dor que eu sinto aqui mais, né? De repente é a dor que você vai ter que atacar primeiro. E tudo isso aqui, gente, é o universo da marca. Tanto que se você me perguntar qual o processo mais importante dentro desses aqui, né? De fato, qual é o que precisa ser atacado de forma mais diligente, primeiro, ou tendo algum tipo de prioridade, ou tem algum tipo de atenção especial. E eu vou dizer para você que não há nenhum desses itens aí, não há nenhum dessas variáveis do universo da marca que seja mais importante do que o outro, porque se você retira uma, você não tem mais como construir uma marca. E marca é justamente essa ideia que o consumidor tem quando o ciclo se fecha, quando ele é atraído, tem uma promessa dada para ele, consome seu produto, tem a experiência, enxerga coerência na experiência que ele teve com a promessa e com a atração que foi entregue para ele no início do processo. Essa ideia, quando fecha, a sua marca nasce. A sua marca nasce dessa ideia. A sua marca é essa ideia que o consumidor tem de você. E não dá para tirar nenhum dessas variáveis da equação, porque senão essa ideia vai ser maculada. A gente tem realmente que ter todos esses processos na cabeça, mas entenda, para o consumidor o que importa é o sabor. Para o consumidor o que importa é o que ele sentiu. O que importa é a satisfação que ele teve ou a não satisfação que ele teve no final desse processo, para fazer com que ele queira repetir esse processo e chegue a ser o seu consumidor, aquele consumidor fiel, aquele consumidor que tem a fidelidade que você tanto deseja, né? Então, isso a gente fala bastante, né? Como essas variáveis são organizadas, nós encontramos um jeito muito interessante de organizar essas variáveis no que a gente chama de 4 dimensões da marca. Toda aula eu vou ter aqui um momento de indicar alguma bibliografia para vocês. A primeira aula, estreando aqui o canal, eu quero tomar a liberdade de indicar o meu próprio livro, porque esse livro foi construído com bastante carinho pela nossa equipe. Tá ali o autor sou eu, Feliciano Barbosa Neto, mas eu tenho que dar crédito, porque apenas eu sentei, a minha tarefa foi sentar para escrever esse texto específico, mas essa metodologia está sendo desenvolvida por mim e por meu sócio Henrique Moreira, eu tenho que dar crédito para ele também. Então, a preocupação da gente sempre foi muito explanar da forma mais fácil, mais acessível, que variáveis são essas, como você pode construir uma boa marca, uma marca forte, mesmo sendo pequeno. E olha só a boa notícia, quando você é pequeno e médio, é a hora certa de investir em gestão de marca, de mudar o seu paradigma para fazer branding de verdade, porque você tem poucas variáveis para trabalhar com isso, né? Você vai ter menos esforço para fazer isso acontecer. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, porque tem variáveis de fato que levam um certo tempo e uma curva de aprendizado para a gente dominar. Mas com menos variáveis, você tem menos esforço e menos suor para fazer isso acontecer. É claro que quanto mais cedo você começar, quanto mais cedo você despertar para isso, melhor, né? Eu já tive aqui experiências como consultor de pegar empresas surgindo, nascendo. E de fato, ótimo, é o céu, tanto para o consultor quanto para a empresa, que a gente começa a estruturar ela, de fato, nos alicerces. Mas isso não quer dizer que você já está com a sua gestão rodando
né? Você que está com a sua gestão já existente, já tem algumas dores, já sente algumas dessas dores, já se identifica com a maçã 1 ou com a maçã 2, e que você não consiga, isso não significa que você não consiga adotar uma tática de reversão desses problemas. Tem como fazer isso, sim, é só adquirir consciência. E adquirir consciência é meio que mudar a chavinha da sua visão. Você passa a enxergar as coisas como elas realmente são dentro da sua marca, dentro da sua empresa. Eu passo a enxergar a dimensão 1, a dimensão 2, a dimensão 3, a dimensão 4. É claro, não dá para falar aqui exatamente disso tudo, mas você está interessado em aprofundar esse assunto de gestão de marcas, acha isso interessante, gostou da alegoria, faz duas coisas. Primeiro, uma você não é obrigado a fazer, obviamente, que é ir lá na amazon.com.br e baixar, comprar o livro em versão Kindle. Eu sei que nem todo mundo tem Kindle, infelizmente a gente não está com a versão impressa dele ainda, a pandemia não ajudou muito nisso, a gente está tentando fazer isso ser viabilizado o mais rápido possível, mas no momento esse livro só existe em versão digital. Então, você não tem Kindle, você quer ler em PDF, por exemplo, você pode fazer o seguinte, mandar uma mensagem para mim pelo LinkedIn que está aí embaixo, no rodapé, ou pelo direct no Instagram, né? Então, faz isso acontecer lá, para você poder ler o livro. Outra coisa que você tem que fazer, aí você não tem desculpa para fazer porque não custa R$1, é seguir o Metagestão no Instagram e inscrever-se no canal do YouTube e da Twitch do Metagestão. Lá você vai ter conteúdo gratuito, né, sazonalmente, semanalmente, aulas, séries de aulas, palestras, lives, dicas em áudio. A gente está preparando muita coisa especial e valorosa, né, e valiosa para vocês. Essa é a nossa missão, nós queremos empoderar o pequeno e médio empresário para ser competitivo, né, para conseguir competir, conseguir se destacar, conseguir inovar, conseguir fazer as coisas que às vezes te dizem que é difícil de fazer. E esse conteúdo que a gente faz é para vocês, né? Tanto que eu não estou aqui de terno e gravata, não quero me posicionar como o consultor que é inatingível. Não. Eu quero me posicionar perto de vocês porque eu faço parte, né, dessa comunidade de gestores. Se você é fornecedor, designer, está aqui porque foi meu aluno, também faz a mesma coisa. Tem um cliente seu, de repente, que está precisando desse tipo de informação, replique isso para ele, faz a gente crescer junto com vocês aí, nesse conteúdo, tá? Então, como eu falei, você pode seguir a gente em todos esses canais, né? Fica ligado, principalmente no Instagram, tá? O Instagram é onde a gente vai colocar o quadro de aviso da sala de aula da gente. Olha, vai ter aula sobre isso, nessa plataforma, nessa data, nesse horário. Às vezes vai ser ao vivo, às vezes vai ser assíncrono, como essa daqui, por exemplo, mas sempre vai ter programação lá, sempre vai ter algum conteúdo legal. Dificilmente eu vou fazer post sem propósito dentro desse canal, né? Meu objetivo não é blogueirinho, meu objetivo é transformar esse canal numa sala de aula para você. Sala de aula acessível, com conteúdo de qualidade, com gente que ama esse tipo de conteúdo fazendo para você, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Eu quero agradecer se você ficou até o fim, compartilha esse vídeo, faz o que você tem que fazer, todo mundo já sabe o que tem que fazer hoje, se interessou pelo conteúdo, e eu te espero na próxima aula do Metagestão. Até lá!